Você acha que a reindustrialização deve ser uma prioridade de um novo governo Lula? Sim, acho. Mas eu acho que tem uma discussão do como, né? E no fundo, para quê também, né? Acho que, acho que a indústria é um setor super relevante. Ela não é tanto, é um setor muito empregador do ponto de vista, né, comparado ao setor de serviços, sem dúvida não vai continuar sendo o setor mais empregador, mas ela é essencial enfim, o número um, ela tem muitos encadeamentos para trás e para frente na economia brasileira, então ela é um setor que, se você estimula ela puxa outros setores juntos, então isso é relevante. Ela é o setor chave para inovação e competição tecnológica, né? Então, se a gente quer voltar a ter um projeto de Brasil potência, né? Se você não tiver indústria, isso é praticamente impossível, né? Você não vai ser um país potência agroexportador, não existe isso, não existe esse país no mundo, né? E ela é, inclusive, relevante para melhorar os empregos no setor de serviço. Né? Esse fim de semana, eu participei de um seminário quinta, sexta e sábado de um projeto que eu estou participando junto com a Fiocruz sobre o complexo econômico industrial da saúde, né? E acho que esse deveria ser o nosso grande complexo industrial nos próximos anos, a gente tem potencial para isso. E justamente a gente falava que mesmo um cuidador, né, que é um setor relevante na economia, vai se tornar muito relevante em termos de emprego, ele pode ser um cuidador super tecnológico, né, sabendo usar diversos aparelhos que podem ser produzidos no Brasil e que podem ser... Então, assim, você tem uma discussão importante sobre como a indústria ela é central para um país, né, para diversas coisas. Agora, hoje em dia, na década de 50, você industrializar um país era praticamente sinônimo de desenvolvimento, né? Você precisaria, e é um pouco que a gente estava discutindo ali, aquela virada do Brasil de ser um país agrário para um país industrial em poucas décadas, né? Hoje em dia, eu acho que é uma coisa, a indústria ela sempre tem que ser um meio, né? A indústria reindustrializar o Brasil para chegar em algum lugar. E justamente não pode ser como foi o processo industrial brasileiro inicial, que foi um processo que gerou uma grande concentração urbana, mas desenfreada, né, com aumento enfim, de toda a favelização dos grandes centros urbanos, sem preocupação em integração da população diretamente, né, garantir esse processo de desenvolvimento que beneficiasse a todos. E eu acho que justamente essa virada é relevante. Então, hoje em dia, né, eu acho que uma reindustrialização no Brasil ela tem que ser um meio para alcançar um objetivo sendo um dos principais objetivos a diminuição da desigualdade no Brasil, de forma ampla, né, em todos os seus sentidos. Então, por isso, quando eu falo do complexo econômico industrial da saúde, esse, para mim, talvez seja um setor bastante emblemático, em que ela é uma demanda social absurda da população, né, ter um serviço de saúde de qualidade, né, que a gente possa prover um serviço público gratuito para a população de qualidade, mas ela, ao mesmo tempo, ela demanda a indústria fortemente, e a gente não pode ter, como o Carlos Gadelha fala muito, esses pés de barro do SUS, que é um sistema único, maior sistema universal do mundo, que depende fortemente de importação de equipamentos, de máquinas, da parte de remédios, né, tanto do farmacêutico quanto o mecânico, de base mecânica, é muito importador. Então, se você parar para pensar, isso é um potencial enorme de reindustrialização de um setor que o Brasil tem potencial, né, que pode ser feito e combina uma demanda clara, que é o próprio SUS, com a base industrial. Então, essa ideia, né, de você pensar em reindustrialização a partir das demandas sociais, para mim, é uma ideia muito forte e que está crescendo. E, em 2018, a gente já discutia isso, e em 2018 tinha menos ouvidos para isso. A pandemia acabou deixando isso praticamente escancarado, né? A perda de autonomia produtiva brasileira no setor de saúde ficou nítida com a pandemia, infelizmente, mas não só na pandemia, né? Na verdade, não só no setor de saúde diretamente, mas a própria dificuldade de produzir ventiladores, que é uma máquina relativamente simples, mostra a fragilidade da indústria brasileira no geral. Né? E você tem outros setores, a indústria, a saúde talvez seja emblemática, a própria habitação, educação, mobilidade urbana, tudo isso que são demandas sociais, né, muito fortes no Brasil, podem se tornar políticas industriais também, dependendo de como você combina isso. Né? Então, acho que isso é uma coisa, para mim, tem que ser um fator-chave. Autonomia produtiva é o que está sendo discutido no mundo, né? A quantidade de políticas protecionistas e de estímulo à indústria nos países cresceu muito, né? E aí, quando eu falei lá no início, os países desenvolvidos agora estão preocupados com a sua desindustrialização, que começou como um processo
natural, entre aspas, não é natural, porque nada econômico é natural, mas que hoje em dia se tornou um problema. Né? Então... E que, na verdade, é uma falsa desindustrialização, porque o que eles fizeram foi exportar suas indústrias. Mas sabe que essa falsa desindustrialização... Os países imperialistas podem fazer e países periféricos não. Mas é interessante porque isso virou um problema. Por dois grandes problemas. Nos Estados Unidos, talvez seja o emblema disso. Né? A Alemanha não fez tanto isso. Quem fez isso foi os Estados Unidos, muito fortemente. Eles têm dois problemas de emprego, de qualidade. Os Estados Unidos, hoje em dia, tem um problema de emprego, as pessoas empregadas pobres, porque os salários são baixíssimos, né? E sem nenhuma proteção trabalhista. E, então, falta emprego de qualidade e o potencial inovador está se perdendo. Né? E está transferido para... E aí, justamente, na briga das potências, a China, que se beneficiou desse desenvolvimento a convite, embora o convite tenha sido retirado da China na década de 90, a China aí deu uma banana para os Estados Unidos e se fez por conta própria. A Coreia também foi retirada do convite. Depois, a China foi uma grande beneficiária da Guerra Fria. Quando os Estados foi beneficiária Unidos no primeiro momento, quando exatamente, mas quando termina, é quando a China dá o salto. E aí, porque ela já tinha base para fazer isso, já tinha estratégia política para fazer isso. E os Estados Unidos agora está vendo que ele perdeu o potencial de geração de emprego de qualidade, potencial inovativo, que talvez seja o mais grave. Porque você no fundo transferiu junto ao conhecimento. E aí você passa a difundir o conhecimento, e aí os países espertos pegam aquilo e captam para si e não devolvem de volta. No final do século XIX, os Estados Unidos tinham 70% das patentes mundiais, isso caiu pelo menos da metade agora. É isso. Eles ainda são fortes. Século XX, né? Século XX. Não, no século XIX, ele tinha 70% mesmo? Das patentes mundiais. Isso agora despencou, né? Fortemente.